Bom dia. Hoje vamos continuar com a nossa conversa sobre a ação civil pública. Então, já estudamos da ação civil pública lá a finalidade da ação civil pública, a proteção daqueles bens, né, aqueles valores ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, etc. e tal. Falamos que quando a ação civil pública começou a funcionar contra o governo, veio a proibição de se discutir em ação civil pública questões envolvendo tributos, FGTS e outros fundos. Em seguida, nós conversamos sobre a condenação em ação civil pública, que pode ser tanto a condenação do pagamento em dinheiro como a de obrigação de fazer ou deixar de fazer. Então, tem a carga de eficácia condenatória e também a carga de eficácia mandamental. Condenatória é condenação em dinheiro, a eficácia mandamental é obrigação de fazer ou deixar de fazer. Na condenação em dinheiro, o juiz condena. Na obrigação de fazer ou não fazer, o juiz aí ordena. São duas formas de execuções diferentes. Uma é a execução pela qual responde o patrimônio da pessoa, que é a obrigação de pagar. E outra é a obrigação de fazer ou deixar de fazer, em que o não cumprimento dessa ordem irá caracterizar o crime de desobediência. E o cumprimento da ordem poderá ensejar vários tipos de medida, inclusive as chamadas astrentes, que são as chamadas multas diárias, para coagir a pessoa a cumprir aquela decisão judicial, não é? Então há uma diferença entre a sentença que condena e a sentença que ordena. Na ação civil pública pode ser tanto uma como outra, ou pode ser também que tenha ambas as características. Depois nós falamos sobre os legitimados, e Ministério Público, Defensoria Pública, a União, as autarquias, as empresas públicas, as associações, desde que preencham aqueles requisitos lá previstos no inciso 5º do artigo 5º também, não é? Falamos da possibilidade do litisconsórcio entre Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, e falamos também sobre a TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, ou seja, uma espécie de acordo que é feito por iniciativa das partes, normalmente envolvendo ali o Ministério Público, mas pode ser com a Defensoria Pública também. Então as partes reconhecem que estão equivocadas e fazem um acordo, ajustando a sua conduta, que era ilegal, para uma conduta legal, uma conduta correta. E esse termo evita a propositura da ação civil pública. Por isso que chama-se TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. E nós conversávamos na aula anterior que esse termo de ajustamento de conduta, ele tem eficácia de título executivo
extrajudicial. Bem, nós sabemos que existem títulos executivos judiciais e títulos executivos extrajudiciais. Os judiciais normalmente são as sentenças que o juiz acolhe ou rejeita o pedido, sentença em que o juiz reconhece a prescrição ou a decadência, sentença em que o juiz homologa acordo entre as partes, etc. São essas sentenças consideradas títulos executivos judiciais. Título executivo extrajudicial é quando não há sentença, quando o juiz não participa da formação daquele título. Quem participa da formação daquele título são as próprias partes. Por exemplo, um título executivo extrajudicial é um cheque. Então, eu reconheço que devo para alguém, eu vou lá e emito um cheque. Bem, aquele cheque é uma prova já do reconhecimento do meu débito. Não precisa nenhuma ação de cobrança para dizer que eu devo aquele valor. A partir do momento que eu dei o cheque, presume-se que eu estou reconhecendo aquele meu débito, né? Assino uma nota promissória, estou reconhecendo o débito. Precisa que haja um processo judicial para que o juiz diga que eu devo aquele valor. Se eu já assinei a nota promissória, porque, em princípio, eu estou reconhecendo aquele débito. Claro que pode ter ainda alguma discussão a respeito, mas, teoricamente, o título executivo extrajudicial é quando o devedor reconhece já de plano o seu débito, independentemente de haver uma sentença judicial condenando-o a pagar aquela importância. Então, aqui a parte, não é, que está agindo aí ilegalmente, ela reconhece a ilegalidade do seu ato e se propõe a corrigir a sua conduta através da obrigação de fazer alguma coisa ou obrigação de deixar de fazer, por exemplo, um ato de poluição, ou de também pagar alguma quantia. Só para esclarecer melhor, eu anotei aqui o artigo 784 do Código de Processo Civil, que ele vai falar quais são os títulos executivos extrajudiciais. E diz, letra de câmbio, são títulos executivos extrajudiciais. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, reconhecendo, né, que deve. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. O instrumento de transação, que seria um acordo referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores, ou por conciliação, ou mediador credenciado pelo tribunal. Muito bem, então, esse instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, é o que se constitui na TAC, termo de ajustamento de conduta. Então, como desse termo não participa o Poder Judiciário, ele é considerado um título executivo extrajudicial. Tudo bem, mas não cumprido. Não precisa aí entrar com uma ação civil pública para que haja a condenação daquele devedor, né, daquela parte. Não, porque ele já reconheceu. Então é só executar aquele título executivo extrajudicial. Vocês vão estudar também, em processo civil, a diferença da declaração do direito
ou do reconhecimento do dever e a realização desse direito ou a concretização do cumprimento desse dever. Isso se dá na fase de execução. Então, o termo de ajustamento de conduta, ele reconhece um dever, mas muitas vezes, na sequência, acaba não cumprindo o dever. Não precisa, repito, diante do termo de ajustamento de conduta, entrar com ação civil pública para condenar a pessoa a cumprir aquela obrigação. Basta requerer a execução desse título executivo extrajudicial, que é ataque, termo de ajustamento de conduta. Muito bem. Aí, nós falamos também que no artigo 6º ele vai dizer que qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público para propor uma ação civil pública. Bem, qualquer pessoa poderá, ou seja, é uma faculdade. Agora, em se tratando de um servidor público, o servidor público, diferentemente, o servidor público, ele deverá promover essas informações para que o Ministério Público possa propor a ação civil pública. Muito bem. Falamos ainda que o juiz, no exercício das suas funções, ou o tribunal, lá dentro de um determinado processo, ele constatar que houve alguma infração a esses bens que podem ser objeto de proteção da ação civil pública, o próprio juiz ou o desembargador deverá encaminhar os elementos para que a ação seja proposta. Muito bem, mas daí nós paramos falamos também na possibilidade do interessado requerer às autoridades competentes, não é? As certidões e informações que julgar necessárias para instruir a ação civil pública. Mas, na verdade, daí nós chegamos no artigo 8º, parágrafo 1º, que trata do chamado inquérito civil. Então, nós temos o inquérito penal, que é para a investigação de um crime. Temos lá o inquérito policial, presidido lá pelo delegado, onde irá se investigar se houve um crime ou não. Mas existe, paralelamente com isso, o chamado inquérito civil. O inquérito civil é um inquérito para preparar a ação civil pública. Muitas vezes, lá, o Ministério Público não tem elementos suficientes para entrar com a ação civil pública. Existem indícios, existem notícias, existem aparências de que determinada empresa está cometendo algum daquelas infrações ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, patrimônio estético, paisagístico, turístico. Afinal, está existindo alguma lesão a qualquer daqueles bens que podem ser protegidos pela ação civil pública. Mas ainda não é certo, ainda não há uma prova muito clara a aquele respeito. Como nos crimes ainda não está se investigando como é que aconteceu o crime, quem é que é o autor, se há crime ou se não há crime, não é? Muito bem. Então, tal qual no inquérito
no inquérito penal, não é? O inquérito civil também tem essa finalidade de investigar. No inquérito penal, há a investigação e o promotor se convencendo de que existe, né? Comprovação da autoria, comprovação da materialidade, ou indícios de autoria, ou a materialidade, ou a culpabilidade, ele daí oferece a denúncia, para que daí o réu venha lá se defender e o juiz vai julgar se o réu cometeu ou não aquele crime. No inquérito civil, também para apurar se houve aquela lesão e constatado que há indícios suficientes daquela lesão, aí o Ministério Público propõe a ação civil pública. Mas o inquérito civil só pode ser instaurado pelo Ministério Público. Os outros entes, eles devem buscar elementos suficientes para, desde logo, propor a ação, ou encaminhar um pedido também ao Ministério Público para que ele instaure, sob a sua presidência, esse inquérito civil. Pode ser dispensado o inquérito civil quando o Ministério Público ele requisitar, também tiver documentos suficientes, requisitando documentos aos organismos públicos ou até particular, certidão de informações, solicitar exames, perícias, e daí com esses elementos ele pode desde logo propor ação civil pública, independentemente da instauração de inquérito. Mas, para melhores esclarecimentos, o Ministério Público pode e muitas vezes deve iniciar esse inquérito civil antes da propositura da respectiva ação civil. Muito bem. Eu falei que o inquérito penal é presidido pelo delegado. E quem pode determinar o arquivamento do inquérito penal é o juiz. Então, aí nós temos algumas diferenças entre o inquérito civil e o inquérito penal, além da sua finalidade, né? Que um é para investigar, para a propositura da ação civil pública, e outro é para oferecimento de uma denúncia em razão da prática de um crime. Começamos pela presidência. No inquérito penal, quem preside é normalmente o delegado. Há uma discussão aí se pode também ser presidido pelo Ministério Público, mas, em princípio, ele é presidido pelo delegado. O inquérito civil, ele é presidido pelo Ministério Público. Diz, então, o parágrafo 1º do artigo 8º. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil. E também quem determina ou não o arquivamento também não é o juiz. Há outra diferença nesse sentido. Diz o artigo 9º: se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil,
promoverá o arquivamento dos autos de inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. Ou seja, feitas as diligências, e o Ministério Público se convence, não, aqui não houve nenhuma lesão, não cabe a ação civil pública, porque nenhum daqueles bens que a ação civil pública se propõe a defender, não houve lesão a nenhum deles. Não houve lesão ao direito ambiental, ao meio ambiente, não houve lesão ao consumidor, não houve lesão ao patrimônio público, não houve lesão ao patrimônio estético, etc, etc. Não houve lesão, então não há o porquê ser oferecida a ação civil pública, porque ela já seria natimorta, ela não teria nenhum resultado prático. Então, quem promove o arquivamento desse inquérito civil não é o juiz. O juiz é que promove o arquivamento do inquérito penal. É ele que determina o arquivamento do inquérito penal. Mas o arquivamento do inquérito civil é promovido pelo Ministério Público. E ele precisa fundamentar esse arquivamento, não é? Agora, esse arquivamento, ele tem que ser homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Aí, então, o parágrafo 1º vai dizer, depois que o Ministério Público propôs de forma fundamentada o arquivamento do inquérito civil público, os autos ou as peças de informações arquivadas serão remetidos no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Portanto, não basta o Ministério Público requerer o arquivamento. Ele requer, fundamenta o arquivamento e encaminha os autos ao Conselho Superior do Ministério Público, que irá concordar com o promotor ou rejeitar o pedido de arquivamento. Parágrafo 2º do artigo 9º vai nos dizer: até que em sessão do Conselho Superior do Ministério Público seja homologada, ou melhor, o Conselho concordou com o promotor relativamente ao pedido de arquivamento. Então, até que em sessão do Conselho Superior do Ministério Público seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, porque o Conselho poderá dizer, não, o promotor lá da comarca de Londrina, de Maringá, de Santo Antônio da Platina, está equivocado. Não é o caso do arquivamento do inquérito civil, não. É o caso de se propor a respectiva ação de responsabilidade civil, não é? Portanto, o Conselho poderá concordar com o promotor e daí o processo fica arquivado, mas poderá rejeitar aquele pedido ou aquela promoção de arquivamento. Bem, e as associações legitimadas para propor a ação civil, elas, enquanto o Conselho Superior da Magistratura não se manifestar relativamente ao arquivamento, elas poderão apresentar razões escritas ou documentos que devem ser juntadas ao pedido de arquivamento para que o Conselho do Ministério Público examine melhor a questão se homologa ou rejeita o pedido de arquivamento. Se o Conselho concordar, muito bem, será arquivado. Todavia, o Conselho pode rejeitar
E rejeitando, vai nos dizer o artigo 9º, parágrafo 4º, deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará desde logo outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Muito bem, então o promotor X presidiu um inquérito civil público e concluiu que não há elementos para propor a ação civil pública e pede o arquivamento, então, do inquérito. Esse arquivamento pode ser rejeitado pelo Conselho e, ao rejeitar o pedido de arquivamento, o Conselho designa outro órgão, outro promotor, para que esse outro promotor promova a ação civil pública. Muito bem. Existe uma regra, uma norma, né, o artigo 10, que vai falar do crime de desobediência aos pedidos do Ministério Público de fornecer aqueles documentos necessários para a propositura da ação. O artigo 10 vai dizer: constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa de 10 a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, ou seja, a ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil quando requisitados pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público ele pode requisitar quaisquer dados técnicos que sejam necessários para a propositura da ação civil. E, havendo recusa do cumprimento dessa requisição, ou mero retardamento, era para cumprir em 15 dias e a pessoa faz 60 dias e não cumpriu. Claro que aí vai ter que ser analisada se havia justificativa ou não, não é? Mas, de qualquer forma, a recusa do fornecimento desses dados, o retardamento ou a omissão desses dados que o Ministério Público considere indispensáveis para a proteção do patrimônio público ou do meio ambiente, direito do consumidor, direitos difusos, coletivos, importa na prática desse crime previsto ali no artigo 10, que prevê uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. O artigo 11 é muito interessante também. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, ou seja, na ação que tenha por objeto um pedido mandamental, ou quando o juiz ordena e não condena, é diferente ordenar e condenar. Na ação que tenha por objeto cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva na fábrica que está poluindo. Então, daí tem que fazer cessar aquela atividade nociva sob pena de execução específica. Existem várias formas que o juiz pode utilizar para determinar aquele tipo de execução, fechamento da empresa, ou a busca e apreensão de materiais poluentes. Tem várias formas do juiz
determinar a execução específica daquela sua ordem. Ou cominação da multa diária. Então ele pode optar ou pela execução específica, mas às vezes ele entende que é suficiente a imposição de uma multa diária para que haja o cumprimento daquela obrigação. E essa multa diária pode ser de R$1.000, de R$10.000. Temos condenações de multa, decorrente de multa diária astronômicas, que chega a milhões de reais. Essa multa diária, ela é chamada, vem do direito francês, ela é chamada astreinte. E é uma forma, então, de coagir a pessoa a cumprir aquela obrigação. Portanto, na execução da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz tem essas alternativas. Manda que haja uma execução específica para cumprir aquela sua ordem, ou ele fixa uma multa diária se ela for suficiente, não é? E compatível para o cumprimento daquela obrigação. Isso ele pode fazer de ofício, ou seja, independentemente do requerimento do autor. No artigo 12, nós vemos que o juiz pode conceder um mandado liminar com sem justificação prévia. Então, as liminares, normalmente, se elas estiverem, o pedido estiver devidamente documentado, as liminares podem ser, o juiz pode deferir a liminar de plano, mas muitas vezes o juiz pode ter alguma dúvida e ele, antes de deferir ou não a liminar, ele determina uma justificação prévia, ou seja, uma audiência prévia para ouvir algumas testemunhas, para ouvir algum perito e verificar se efetivamente é o caso do deferimento daquela liminar. Então, o juiz pode dar uma liminar que é para salvaguardar desde logo aquele bem, não é? Para evitar a lesão ou evitar a continuidade da lesão. Então ele defere uma liminar, entendendo que aquilo é uma medida de urgência, que precisa ser protegido aquele bem de plano, já no começo, não tem que esperar o final da ação civil pública, porque isso pode demorar muito, e aí, muitas vezes, quando chega lá no final, aquele bem, digamos, ambiental, que se pretende proteger, já não existe mais. E aí vai praticamente perder a finalidade protetiva que se busca através de uma ação civil pública. Muito bem. Nós temos ainda no artigo 12 uma medida que pode ser tomada pelo presidente do tribunal, cassando essa liminar. Essa medida é uma medida que vem já ali da época da ditadura militar, e nós vamos explicá-la no nosso próximo bate-papo. Então, marquem lá que nós paramos no artigo 12 da ação civil pública. A ação civil pública tem os 21 artigos, mas nós vamos tratando desta ação, que é muito importante mesmo, não é? Vamos tratando em parte. Então, na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar a partir do artigo 12.